Uma das coisas que mais amedronta as pessoas na hora de falar em público, de fazer uma apresentação, é o tal do branco. Se eu tiver um branco, o que as pessoas vão pensar? Quando você tem um branco que dura 15 segundos, parece que ele dura 5 minutos, 10 minutos, e o tempo não passa, e as pessoas estão te olhando e você está tendo aquele branco. Isso dá muito medo nas pessoas. E se eu tiver branco? E se eu esquecer? Duas coisas sobre isso. Uma, primeiro que eu acho que é normal ter branco. Quando você está conversando com uma pessoa, você esquece umas coisas, a pessoa também esquece, é absolutamente normal. Tá todo mundo acostumado com isso, e a plateia, a gente só acha que a plateia vai achar absurdo quando é com a gente. Mas se a gente é plateia, a gente vê alguém tendo branco, tá bom, toca o barco, e aí? Então acho que é absolutamente normal ter branco. Eu, quando eu dou aula, às vezes as minhas aulas têm 2 horas, 4 horas, eu tô cheio de branco, uns 10 brancos na aula, troco umas palavras, depois tenho que voltar, peraí, que eu tava falando mesmo. Só que às vezes tem situação em que você não tem 2 horas, 4 horas, você tem um tempinho certinho, e se você der um branco, o seu discurso na sua apresentação vai se atrasar todo, você vai ter que correr muito, e aí você não quer ter branco. Tem uma técnica que eu estou usando atualmente, que é a técnica Losse, para se memorizar um enredo, para se memorizar um cronograma lógico de algo que você precisa falar. Essa técnica, ela depende do seu cérebro associar informações com espaços físicos. Normalmente eu faço isso na minha casa para associar alguns argumentos lógicos que eu preciso colocar, algumas informações que eu preciso colocar numa palestra, associados a lugares físicos da casa. Diz a lenda que na Grécia Antiga tinha um monte de gente num prédio grande, numa biblioteca. Uma pessoa saiu dessa biblioteca rapidamente e deu muita sorte, porque a biblioteca logo em seguida desmoronou, matando todo mundo que estava lá. E aí quando as pessoas foram retirando os escombros, era muito difícil de identificar quem era quem, porque os corpos estavam completamente detonados. E aí, quem conseguia identificar era essa pessoa que tinha saído, porque ela sabia mais ou menos onde cada pessoa estava sentada. Então ela conseguia dizer, aqui é fulano, ali é fulano, ali é fulano. Espacialmente, ele tinha essa noção de onde estava cada um. Isso pode ser uma técnica usada para memorização de uma apresentação, de memorização de um enredo lógico que você precisa fazer numa palestra, numa entrevista, numa apresentação, baseado no fato de que o seu cérebro consegue associar informações com lugares físicos. E você pode usar isso a seu favor. Essa técnica é chamada de técnica Losse, Losse de locais, de lugares. E ela é feita para se evitar aqueles tais dos brancos. Ai, meu Deus, vou ter um branco, e aí, o que eu vou fazer? Você pode tentar usar essa técnica Losse, é alguma coisa que eu estou usando recentemente e tem me ajudado. Como que ela funciona? Você primeiro precisa do seu enredo, você precisa saber passo a passo o que você vai dizer, o que você vai abordar na sua apresentação. E aí, eu trabalho bastante com post-its. Eu pego uma primeira parte da apresentação, colo com post-its numa parte da casa. Ando mais um pouco, pego uma outra parte da apresentação e colo numa outra parte da casa. Eu colo na sala, depois eu colo no corredor, depois uma outra parte da apresentação, eu colo no quarto, depois eu colo no banheiro. E isso faz um trajeto espacial, lógico, da sua apresentação. E aí o que eu faço? Eu vou repassando a apresentação em casa e caminhando pelos lugares e olhando os post-its e associando a ideia dos post-its com o que eu tenho que falar. E associando com onde eu tô também. Eu tô na sala, depois eu tô na cozinha, depois eu tô no quarto, depois eu tô no banheiro. E isso ajuda o seu cérebro a internalizar melhor essas ideias e grudar mais, se apropriar mais dessas ideias. Olha um exemplo de como que eu uso essa técnica Losse aí. Técnica Losse para fazer uma apresentação que vai ser amanhã. Aqui algumas ideias iniciais da apresentação na porta, em post-its roxos. Depois a gente vem aqui na mesa, tem uma segunda parte que é um outro slide que é uma introdução e que vai ligar nessa parte aqui. Isso aqui são sequências de assuntos específicos que eu preciso falar. Tem um vermelhinho aqui, não sei se dá pra ver, vai pular pra cá.
aqui é uma outra sequência. E aí acaba aqui, vai pular para cá. Isso aqui é uma outra sequência, vai da esquerda para a direita. E assim por diante. Isso aqui me ajuda a memorizar algumas coisas, porque eu consigo ir caminhando. Eu vou falando o texto e as ideias, e eu vou caminhando e olhando para as coisas, e isso facilita a minha vida, porque eu consigo associar com cores, espaços, posicionamento, móveis, e aí fica tudo mais recheado de informações, não fica uma informação muito seca. Então você pode associar informação com lugar, você pode associar também cores, porque você pode usar post-its diferentes, você pode colocar a diagramação dos post-its em lugares diferentes, de modo diferente. Então, primeiro eles são verticais, depois eles são horizontais, são diagonais, pode fazer como você quiser. Quanto mais informações específicas daquele lugar você conseguir fazer, melhor, e você terá mais possibilidade de associar as informações com esse lugar, e assim você faz o seu enredo seguir redondinho. Tenta aí a técnica, e se você tentar, comenta aqui o resultado, porque eu sou curioso para saber o que aconteceu. Beleza?